falasse para mim dessa questão tão assim em voga, que são os termos acessibilidade e mobilidade. Queria primeiro que você esclarecesse se eles são a mesma coisa, se não são e qual a diferença. A gente, quando fala de mobilidade urbana, a gente envolve todos os tipos de pessoas que têm restrição de mobilidade, né? A mobilidade urbana de uma cidade é a possibilidade em que as pessoas têm de circular dentro da cidade, em todos os ambientes que são oferecidos. E a acessibilidade é a alternativa que você tem de acessar todos os ambientes também. Veja, é uma palavra que se confunde muito. Mobilidade urbana e acessibilidade. Tem gente que diz acessibilidade urbana e, no contexto geral, quando você faz o planejamento urbano de uma cidade, você tem que ter como ponto-chave a mobilidade, que em outras linhas são a acessibilidade. Você ter condições de se locomover, de andar, de circular dentro de uma cidade. Veja bem, hoje você cria a alternativa rampas em cruzamentos dentro de uma cidade, você cria uma rampa no meio-fio, mas logo em seguida tu coloca um porte. Você criou acessibilidade, mas cortou toda a mobilidade. Então não existe a circulação. Então essa mobilidade é exatamente a interação da pessoa e do ambiente em que ela vive. E a acessibilidade é a alternativa que você tem de acessá-la, acessar essa mobilidade. Não sei se eu estou me fazendo entender muito bem, mas esse exemplo prático que a gente sempre utiliza é dessa rampa, e existem outros, por exemplo. Existe um termo que se usa, que é o mobiliário urbano, que é aquelas árvores, aquelas coisas que são ornamentadas dentro de uma cidade e que são colocadas normalmente na via de circulação. Isso é muito comum da gente ver, esse mobiliário urbano colocado indevidamente no local, em que restringe o acesso da pessoa e altera toda a mobilidade de toda a população. E essa mobilidade ela não envolve só a pessoa com deficiência, ela envolve qualquer pessoa. Envolve eu, envolve você, envolve uma pessoa grávida, envolve uma mulher empurrando um carrinho. Quer dizer, então todas as alternativas de se locomover dentro de uma cidade são tiradas a partir do momento em que esse mobiliário urbano esteja mal localizado, mal situado ou mal planejado. E toda a mobilidade urbana de uma cidade cai por água abaixo nesse sentido. E aí criou-se uma cultura muito comum de se citar o termo acessibilidade, e é o que a gente vem tentando destruir definitivamente, acabar com isso, é que toda vez que você fala da palavra acessibilidade, ela foi até, eu acho até que prostituída, penso eu. Porque assim, quando eu falo de acessibilidade, eu não. Quando alguém fala de acessibilidade, a pessoa fala de acessibilidade para mim, para Ronaldo André, cadeirante. Eu, quando falo de acessibilidade, eu falo para mim e falo para você. Porque hoje você é uma pessoa jovem e amanhã você vai envelhecer, você vai poder adquirir alguma deficiência oriunda da sua idade, ou você vai adquirir alguma restrição na sua mobilidade. Você vai andar mais devagar, você vai ter mais dificuldade para andar. Então, a acessibilidade que eu acho que nós temos que construir hoje é acessibilidade para todos, onde eu, você e qualquer pessoa circula dentro de uma cidade. E para isso, existe um planejamento urbano que respeita esse desenho universal, que é exatamente a acessibilidade em que todas as pessoas convivem dentro de uma mesma cidade em harmonia, respeitando a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade urbanística e principalmente a questão da mobilidade urbana. E falando também sobre essa questão da prostituição dessa palavra, me desculpe o termo, é muito forte, mas hoje, quando tu fala acessibilidade, todo mundo já pensa banheiro adaptado, ou pensa rampa. Acessibilidade não é isso. Primeiro que a gente tem que acabar com esse conceito e ler o conceito de acessibilidade. Acessibilidade, quando a gente diz essa palavra, ela está falando sobre tudo. Acessibilidade à informação, acessibilidade à comunicação. Por exemplo, essa entrevista, quando for colocada no ar, uma pessoa com deficiência visual, ela vai poder ouvir, ela não vai poder ver, mas ela pode ouvir. Ao contrário do que uma pessoa com deficiência auditiva, se não tiver uma caixa de diálogo ou uma legenda, ela não vai saber o que eu estou dizendo, a não ser que ela faça leitura labial. Então veja, isso é acessibilidade. Você está criando uma alternativa de acesso para esta determinada situação. Por exemplo, acesso à educação.
A criança com deficiência, ela tem que entrar na escola da rede regular. Mas ainda assim, dependendo da complexidade da deficiência, ela tem que ter acesso a uma rede específica de atendimento. Eu não estou defendendo a segregação, mas eu estou defendendo a manutenção de escolas que tenham acesso para cada um tipo de deficiência. E aí, lazer. Em São Paulo, hoje, você tem parques adaptados, onde se cria uma alternativa de acessibilidade para crianças com deficiência brincarem com as outras crianças sem deficiência. Isso é acesso. Trabalho, acesso ao trabalho. Então, esse termo acessibilidade, a gente tem que expandir muito mais o nosso diálogo, a nossa conversa, o nosso discurso. A gente tem que pensar na acessibilidade como uma coisa muito maior do que a gente tem colocado por todos esses anos. E a gente muda, por exemplo, uma coisa importantíssima, que são o quê? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala em quê? Barreira. Né? Barreira de acesso, exatamente, é a falta de acessibilidade. E tem uma barreira que ela vem historicamente sendo construída e a gente tem muita dificuldade para acabar com ela. É a barreira atitudinal, de atitude. Você hoje cria uma alternativa para uma pessoa estacionar numa vaga reservada para pessoa com deficiência e vem uma pessoa sem deficiência nenhuma e para o carro naquela vaga. Isto é uma barreira atitudinal. Além dela ter impedido a circulação, a minha mobilidade, o meu acesso, ela teve uma atitude discriminatória traduzida numa barreira de atitude. Então esse conceito precisa mudar urgentemente. A gente precisa reformular, porque se essa pessoa que parou lá, ela parar por um minuto para pensar que um dia ela pode precisar daquela vaga, ela não vai dizer que ela vai parar de por um minuto, porque esse um minuto dela é exatamente aquele minuto que eu passei e precisava estacionar naquele local. Então, eu acho que, principalmente, essa entrevista, essa oportunidade que a gente está tendo para falar sobre isso, e que o Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência vem trabalhando incessantemente nesse sentido, de destruir definitivamente esse conceito errôneo de acessibilidade e construir um novo conceito de acessibilidade a partir do momento em que a gente leva essa mensagem para as pessoas, em que todos nós temos o direito de viver dentro da mesma cidade, com o mesmo acesso. Aí a gente vai construir uma sociedade solidária, onde as pessoas se respeitam mutuamente. Hoje você vai numa fila de banco, esse conceito de fila de banco, onde tem pessoas com deficiência, pessoas idosas, é um defeito completamente, é uma visão equivocada. A lei que criou essa fila de acesso, ela não disse que tinha que ter aquela fila, ela disse que a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, ela tem prioridade no atendimento. Significa o quê? Quando eu chegar, eu tenho que ser atendido no primeiro caixa. Mas a gente não pode querer tudo ao mesmo tempo. Nós sabemos que a lei foi mal interpretada, o movimento a nível mundial sabe disso, só que infelizmente as coisas também não podem ser assim, porque senão, hoje, eu digo que sou discriminado, e se eu quiser que a lei seja colocada dessa forma, em que toda vez que eu chegar eu for atendido primeiro, imagine se 100 pessoas com deficiência entrarem no banco de uma vez, e aquela fila com 100 pessoas sem deficiência ficar para ser atendido depois. Os excluídos serão eles. Então a gente só vai inverter o preconceito. Então é por isso que a gente precisa construir o ideal, onde todos se respeitem, onde todos possam conviver de maneira harmoniosa. E a primeira coisa que a gente tem que rever é o nosso conceito em relação à acessibilidade.